Bom, pessoal, bem-vindos. Agora vamos dar início à nossa segunda aula desse módulo, onde o professor Cristiano vai conversar com vocês um pouco sobre a diversidade alfa. Como vocês já tinham visto com ele, então a diversidade alfa é um dos componentes da diversidade dentro do que a gente entende como diversidade e é talvez o que a gente está mais familiarizado, que é mais comumente referido, né? Então, vocês vão encontrar esse termo geralmente na maioria dos cenários quando ouvirem falar de diversidade. Se não tiver uma autoindicação, a pessoa provavelmente está se referindo a esse conceito. Bem, o que é a diversidade alfa, então, só para relembrar, pessoal, né? A diversidade alfa é a riqueza de espécies numa dada área, habitat, comunidade ou ecossistema particular, dependendo do tipo de ambiente que a gente está estudando. Tá? Então, a diversidade alfa se refere ao grupo de organismos dividindo o mesmo ambiente, interagindo ecologicamente de forma direta e imediata, ou seja, pode ser tanto pela competição por algum tipo de recurso, ou, por exemplo, uma relação de consumidor-recurso, né, que nada mais é do que a predação. Tá? São interações interespecíficas importantíssimas dentro de comunidade. Então, esse grupo de organismos aqui, ele vai possuir uma determinada abundância que vai variar, então, de espécie para espécie. Bem, e como que se dá isso, né? Então, só para relembrar, a diversidade alfa vai tratar tanto da riqueza quanto da abundância pontual para cada comunidade. O que é isso, né? É basicamente o número de espécies, o número de indivíduos que tem em determinado habitat naquele espaço. Tá? Nesse exemplo que a gente vê aqui, a gente tem 4 ambientes, cada um com sua riqueza e abundância, né? Lembram-se, riqueza é S, abundância é N, totais. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma comunidade A dentro de um habitat de uma área aberta, uma comunidade B florestal, a comunidade C de uma mata de restinga e a comunidade D desse lago, então. Tá? O que nós vemos aqui dentro da diversidade alfa, né? Qual a comunidade mais rica? Nesse caso, a comunidade mais rica é a comunidade do lago, porque ela possui 56 espécies, que é mais do que isto, isto e isto. Tá? Por outro lado, então a comunidade do lago vai ser a com maior quantidade de espécies. Por outro lado, a comunidade com maior número de indivíduos ou com maior abundância total é a comunidade da restinga. Então tem 870 indivíduos dentro dessas 38 espécies, certo? Mas porém a gente tem uma situação bastante peculiar aqui, né? Que vai ser o nosso exemplo até mais para o fim da aula. Então na área aberta e na comunidade florestal nós temos para ambas tanto 4 espécies quanto 16 indivíduos, né? E a gente pensa assim, poxa, dois ambientes diferentes, como é que eles podem ter exatamente as mesmas quantidades, tanto de espécies quanto de indivíduos? Será que coisas iguais, como essas duas comunidades estão se apresentando, podem de alguma forma ser diferentes? É isso que a gente vai tentar ver agora. Tá? Então, uma coisa bastante importante para a gente falar também, é que a gente vai conferir, então, se existe alguma forma de demonstrar que aquelas duas comunidades podem ter diferenças entre suas riquezas e abundâncias. Tá? O que é importante aqui, que está dizendo, né? É muito importante realizar a associação de dados de riqueza com dados de abundância dessas espécies entre os ambientes, ou dentro deles mesmo. Tá? Então, a estrutura de uma comunidade ela é dada justamente para ver como é o comportamento, tá, na distribuição das abundâncias das espécies em determinada comunidade. Nós já vamos ver o que significa distribuição das abundâncias das espécies. Tá? Isso parece ser uma informação bastante simples, mas associar esses dados de riqueza e abundância podem fornecer informações muito importantes para saber justamente como essas espécies se distribuem em determinado ambiente. Tá? Ou seja, podemos diferenciar padrões
mesmo quando riqueza e abundância totais de dois ambientes são idênticas, como é o caso do nosso exemplo hipotético. Tá? Então, a gente vai ver a partir de agora como dois outros conceitos que são super importantes para a ecologia de comunidades podem eventualmente determinar isso dentro dessa conceituação de diversidade alfa. Bem, então esses outros dois conceitos fundamentais, né, dentro de ecologia de comunidade, isso é muito importante para vocês saberem, pessoal, tá? Nós temos então um conceito de dominância, que é o quê? Como o próprio nome diz, indica, tá, que existem espécies muito abundantes e que elas dominam essa comunidade em relação às demais espécies, tá? Então, em geral, uma comunidade pode ter um monte de espécies super abundante e outras espécies com uma abundância bem menor. E a equabilidade é justamente a conceituação contrária ao de dominância, né? Então, equabilidade significa aqui de igual, né? Igualdade nas distribuições das abundâncias das espécies. Então, ela mede o quanto essas espécies estão mais igualmente distribuídas em uma comunidade, certo? Em relação às suas abundâncias. Bem, então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Tá? O que a gente tem aqui, né? Como é que a gente consegue verificar eventuais diferenças, então, mesmo sabendo que as borboletas que ocupam esses dois ambientes, o nosso organismo de exemplo aqui são borboletas, então, tá, gente? Possuem tanto o mesmo número de espécies quanto o mesmo número de indivíduos. Mas se nós formos olhar a distribuição das abundâncias dessas espécies, a gente consegue perceber umas coisas um pouquinho diferentes, né? Quando a gente compara a comunidade de área aberta com a comunidade florestal. Tá? Veja bem que a gente está mantendo as mesmas espécies dessa comunidade para essa, justamente porque a gente não quer saber nada sobre composição, e sim comparar as quantidades, tanto em termos de riqueza quanto em termos de abundância. Tá? Quando nós vemos a comunidade de área aberta, o que a gente percebe? Não existe uma espécie muito mais abundante em detrimento às outras que têm uma abundância muito baixa. Então, claramente, essa espécie aqui de borboleta, ela é dominante nessa comunidade. Tá? Ao passo que, na comunidade florestal, há um equilíbrio muito igual, né, entre as espécies, ou seja, são 4 indivíduos para cada uma dessas 4 espécies. Tá? Então, a gente vai ver como isso se diferencia e como a gente pode visualizar isso de uma forma mais fácil, mais facilitada. E está aí. Então, a gente tem agora justamente a determinação de como é que isso se distribui num gráfico. Tá? E aqui a gente percebe claramente que existem diferenças que determinam o porquê dessas duas comunidades, mesmo tendo o mesmo número de espécies, o mesmo número de indivíduos, serem diferentes. Tá? E mais tarde a gente vai ver isso e por que isso acontece, de eventualmente uma comunidade ser mais dominante e a outra mais equitável, e como isso pode acontecer, tá? Já dou a dica que pode ter a ver com condições e recursos desses hábitats, tá? Então, o que a gente tem aqui, gente? Interpretando esse gráfico a partir do nosso dado coletado em campo, né? Nós temos, por exemplo, aqui no eixo X, o número de espécies, ou seja, 4, né? Para cada lado. E aqui no eixo Y, que eu esqueci de botar para vocês, já mais direi, tá? Foi uma falha minha aqui. Nós temos a abundância dessas espécies. Então, quantos indivíduos tem da espécie 1, por exemplo, que determinamos que seja essa? São 12 indivíduos. Logo, a espécie da borboleta, a espécie 1, tem 12 indivíduos. A espécie 2, que é essa borboleta aqui, tem 2 indivíduos. E a espécie de borboleta amarela e branca tem cada uma. Tá? E aqui do outro lado a gente vai ter o contrário. Nós vamos ter todas elas com o mesmo número de indivíduos. Tá? Espécie 1, 2, 3 e 4. O que isso quer dizer, gente? Que a gente tem uma baixíssima dominância e uma alta equabilidade, porque as espécies estão muito mais igualmente, ou na verdade aqui 100% distribuídas de uma forma igual, cada uma com 4 indivíduos. E aqui nós vemos uma alta dominância, logo uma baixa equabilidade,
na qual essa espécie domina o ambiente, ou o habitat lá dessa comunidade, deixando as outras com bem menos indivíduos. Tá? Veja que isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Porque biologicamente, na natureza, é virtualmente impossível disso acontecer. Todas as espécies terem o mesmo número de indivíduos. Então a gente fez desse jeito aqui para facilitar esse exemplo e o entendimento desses dois conceitos bastante importantes. Então vamos pegar outro exemplo aqui para a gente tentar diferenciar e que está dizendo quase a mesma coisa. Aqui nós vamos ter 3 comunidades, tá? A comunidade amarela, a comunidade vermelha e a comunidade azul. Todas elas vão ter então sua alfa-diversidade, né? Riqueza e abundância. E o que está acontecendo aqui? Vamos lá de novo nos emojis, tá? O que a gente está vendo? Que existem espécies que estão distribuídas nessas 3 comunidades, dadas pelos simbolinhos e suas quantidades. Então a gente pode começar a perceber algumas coisas. O que a gente vê aqui, gente? Nós vemos, por exemplo, que, de novo, temos uma igualdade em números totais, né, de riqueza e abundância entre a comunidade amarela e a comunidade vermelha, ou seja, 4 espécies, 10 indivíduos, 4 espécies, 10 indivíduos. E aqui nós temos uma comunidade mais rica, porque ela tem 7 espécies aqui distribuídas em 14 indivíduos, certo? Então, esse é o nosso exemplo agora. E o que vai acontecer? Se a gente colocar isso aqui de novo em gráficos, tá? A gente vai ter que a comunidade amarela exibe esta distribuição da abundância das espécies, tá? Então, de novo, para todos os gráficos, a riqueza no eixo X e a abundância nesse eixo Y. Então, a gente vai ter qual a espécie mais abundante aqui? Essa espécie que tem 4 indivíduos, seguida por 3, 2 e 1. Tá? Percebemos aqui que por mais que haja uma espécie mais abundante, todas elas possuem distribuições muito parecidas, parecendo mais ou menos uma escadinha, né? Desde a mais abundante para a menos abundante. Isso indica uma certa equabilidade. Tá? Por mais que haja diferença entre a primeira e a última, as outras aqui do meio, as espécies intermediárias, estão seguindo uma distribuição bem mais equitável. Ao contrário do que ocorre para a comunidade vermelha. Então, já nessa comunidade aqui, o que a gente vai ter? A gente vê claramente que existe uma espécie que é muito mais abundante que as demais. Então, essa espécie aqui, ó, ela possui 7 indivíduos, ao passo que as outras todas possuem apenas 1. Isso configura uma comunidade com uma alta dominância. Tá? E na comunidade azul, por mais que hajam 3 espécies mais abundantes e com o mesmo número de indivíduos, e existam outras 3 espécies com apenas um indivíduo aqui, tá? Sendo essas espécies raras, né? Com esse único indivíduo por espécie, ainda assim existe uma espécie aqui no meio que tem 2 indivíduos. Então, a gente pode indicar uma certa equabilidade, muito mais que uma elevada dominância. Ainda mais se a gente compara essa comunidade azul com esta comunidade vermelha. Então, por isso que a alfa-diversidade, gente, é pontual, é local. Ela pode comparar e ver como dentro daquela comunidade as espécies estão mais equitáveis ou mais dominantes em relação às suas distribuições. Tá? Então, por que as espécies se distribuem melhor em uma comunidade do que em outras, por exemplo? Será que não tem a ver com questão de qualidade de habitat, disponibilidade de recursos ou algum tipo de condição ambiental mais específica que determine maior sobrevivência desses organismos? E, principalmente, das interações que ocorrem entre os organismos dessas espécies diferentes para todas essas comunidades, certo? Bom, agora indo então por um exemplo na vida real. Então aqui a gente tem, né, uma pesquisadora que fez um trabalho com borboletas lá na região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, aqui na região norte do nosso estado. Então são dados coletados de um trabalho e esses são os resultados gerados, tá? Isso aqui é uma região de Mata Atlântica do nosso estado. O que os gráficos estão dizendo aqui? Exatamente a mesma coisa que os exemplos hipotéticos que a gente usou. Na verdade, então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o número de espécies sempre no eixo X e o número de indivíduos, ou abundância, no eixo Y, para 3 diferentes tipos de ambientes. Ambientes florestais, de Mata Atlântica, ambientes campestres, os campos de altitude dessa região, e uma mata exótica de pinos. Tá?
Para facilitar nosso entendimento, nós temos aqui uma abundância de 1.315 indivíduos, então o somatório de todos os indivíduos dessas matas deu 1.315, seguido por 911 dos campos e 421 dos pinos. O que esses números de porcentagem indicam? A porcentagem da espécie aqui, ó, que a gente vê, a espécie 1 tem praticamente 110 indivíduos, por exemplo. A espécie 2 tem um pouquinho menos de 110, um pouquinho mais de 100. A espécie 3 tem 90 e assim sucessivamente as espécies vão se distribuindo desde a mais abundante para as menos abundantes. Então isso aqui é uma cauda, ó, com espécies raras, que tem apenas 1 ou 2 indivíduos. Dentro disso tudo, essa espécie aqui que tem quase 110 indivíduos representa apenas 8,3 do total desta abundância. Ou seja, ela está mais bem equilibrada nesse sentido. Se formos comparar com pinos, por exemplo, olha aqui, a espécie mais abundante, que é a espécie 1 aqui, tem em torno de 130 indivíduos. A espécie depois, a segunda mais abundante, ela cai lá para baixo com menos de 40. Ou seja, dentro desses 421 indivíduos, essa espécie mais abundante determina 31% dos representantes daquela comunidade como um todo. Ou seja, nós percebemos uma discrepância muito grande entre a primeira espécie e as demais. Esse ambiente, dentro da nossa conceituação de diversidade alfa, é um ambiente mais dominante. Ao passo que esse ambiente é muito mais equitável. Nós vemos aqui que há uma escadinha também, né? Vários degrauzinhos, na qual isso vai fazendo com que as espécies se distribuam mais igualitariamente nesses ambientes de mata. E aí vejam bem, né? Ambientes nativos com ambientes perturbados por ser uma monocultura exótica. O que isso pode estar dizendo para nós, né? E os campos têm mais ou menos o mesmo padrão das matas, tá? O que isso pode nos dizer, então, gente? Certo? Pode nos dizer, por exemplo, se num ambiente a abundância de uma comunidade como um todo é maior, logo pode haver mais espécies por causa disso. Por quê? Pelo simples fato de que se nós coletamos um indivíduo, nós podemos ter apenas uma espécie, né? Um indivíduo não pode ser de duas espécies, porque ele não pode ser partido ao meio. Se nós temos dois indivíduos, nós podemos ter dois indivíduos de uma única espécie, ou um indivíduo de uma espécie e um indivíduo de outra. Se nós temos 3 indivíduos coletados, nós podemos ter 1, 2 ou 3 espécies, e assim sucessivamente. Então, quanto maior a abundância, mais a chance da gente coletar mais espécies por causa disso. Tá? Segundo, uma maior abundância também pode significar mais recursos no ambiente, o que dá mais espaços para mais espécies, né? Se nós temos uma maior disponibilidade de recursos, a gente pode aumentar justamente essas espécies, porque elas vão utilizar mais ainda essa quantidade maior de recursos. Então, dá mais espaço para que todo mundo consiga usar adequadamente aquilo. Ou, quem sabe, a gente pode ter recursos mais diversos ou mais variados. E assim, espaço para mais espécies diferentes, visto que o quê? Espécies, quanto menos aparentadas, elas têm a menor chance de usar os mesmos recursos, porque os requisitos morfológicos de espécies diferentes são muito distantes entre si do que se as espécies são mais próximas. Então, se tu tem de variedade de recursos, tu também vai ter uma maior variedade de espécies usando aquele ambiente. Tá? Então, isso pode vir a ter um aumento na diversidade alfa. Em terceiro, em ecologia de comunidades, as espécies estão sujeitas a uma maior competição, justamente porque elas estão disputando algum tipo de recurso. Tá? E evitar a competição faz com que as espécies possam vir, por exemplo, a ocupar diferentemente um nicho, explorando recursos distintos entre si, por exemplo. Então, tu pode usar e ocupar o mesmo nicho, né? Voltando a explicar nicho, que vocês viram em aulas passadas. Há uma sobreposição, às vezes, desse nicho. As espécies têm que tentar evitar essa competição para conseguir explorar adequadamente os seus recursos, tá? Ou, mesmo assim, o nicho pode ser ocupado justamente se eles estão utilizando tempos diferentes nesse espaço, tá? Ou seja, tu até pode usar um mesmo recurso, só que tu pode segregar esse recurso, por exemplo, em tempos diferentes ao longo do dia.
Então, nesse caso, a gente pode ter uma mariposa que polinize uma planta à noite e um beija-flor que poliniza essa mesma planta de dia. Eles estão competindo pelo recurso, mas sem ao menos entrar em contato. E isso também é como ocupar diferentemente o nicho no mesmo espaço ou em tempos diferentes. Tá? Isso tudo são estratégias para evitar competição ou para diminuir ela e ter um ambiente com uma diversidade alfa maior ou menor. Quanto mais recursos, quanto mais nichos, quanto melhor a qualidade do habitat, mais espécies podem ter ali e muito mais equilibradamente, porque tem espaço, tem alimento e tem condições ambientais para que todas tenham um desenvolvimento mais pleno. Quanto maior dominante uma comunidade, a dominância é cada vez mais elevada, a gente vai ter uma distribuição muito desigual de recursos, em que uma espécie está aproveitando muito e usando muito bem aquele nicho, deixando muito pouco para outras, que vão ter uma diminuição bastante grande nas suas abundâncias. Tá? Então, gente, essa videoaula de agora é isso, sobre a diversidade alfa. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa parte de comunidades, e a próxima videoaula então vai ser sobre a diversidade beta. Tá? Muito obrigado, pessoal.